O meu nome é João Marcos e eu sofria muito dentro de casa, né? Apesar de eu ser uma criança que não podia reclamar que faltava comida, faltava essas coisas, mas faltava o principal, base. Eu não tinha um exemplo de pai, eu não tinha uma referência. Meu pai, alcoólatra, não era presente dentro de casa, ele só aparecia, deixava comida em casa e depois já ia pro bar. Meu nome é Domingos, sou pai do João. Chegava em casa muito perturbado, muita álcool, ficava 5 dias fora de casa, longe da família. Não dava nada de exemplo para ele. Quando ele saía comigo ou me levava para algum lugar, era sempre pro bar. Nunca me levou para outro lugar, nunca me ensinou a fazer outra coisa, sempre me levava só pro bar. E isso foi acarretando em muitas coisas na minha infância. Eu era uma criança triste, eu sempre ficava no meu quarto, trancado, não conseguia conviver com outras crianças, socializar. Eu era vazio. Tanto é que eu tinha uma voz na minha cabeça que sempre falava a mesma coisa pra mim. Eu pegava a faca de cozinha quando eu tava sozinho e ficava raspando no meu pulso. E aquela voz falava, se corta. Ou muitas das vezes a mesma voz falava pra mim, ó, vai lá, você corta o seu pai, corta a sua mãe e depois você se mata. Porque é um jeito de pelo menos você ter um pouco de paz. Eu não gostava do meu pai. O fato do meu pai chegar em casa já me assustava. Eu já segurava na minha mãe, ou então corria pro meu quarto, falava, mãe, ele chegou, não quero ficar perto. Corria pro quarto, ficava no quarto, ou ia pro banheiro, em qualquer canto, qualquer lugar longe dele, era bom pra mim. Eu não queria ficar perto dele. E para mim era uma tristeza, mas eu não tinha força para parar, porque eu falava para minha esposa, eu falava, eu vou parar de beber, mas não conseguia. Eu não queria ser como ele. Então eu peguei nojo de tudo aquilo que ele fazia me enojava. Bebida, os vícios dele, as traições dele que eu já vi, tudo aquilo ali me deixava enojado. Então eu não queria ser igual, eu não queria seguir o exemplo dele. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, através de um convite de uma prima que me convidou. E aquilo ali chamou minha atenção, ela falou, ah, vamos pra igreja. E eu me falou das reuniões e aquilo me interessou. Eu falei pra minha mãe, mãe, vamos comigo. E assim nós chegamos na igreja. E ali tudo que o pastor falou, tudo que foi falado ali é exatamente de encontro com tudo que a gente vinha passando dentro de casa. E ali é desde aquele dia que a gente colocou o pé, a gente falou assim, não vamos sair mais daqui. E aí foi quando começou primeiro a minha mudança. Eu comecei a mudar aquilo que eu tinha do meu pai já não existia mais. Aquela mágoa que eu tinha, eu comecei a olhar para ele com outros olhos, eu comecei a enxergar ele de outra maneira, e aquilo ali foi mudando. Eu queria só a mudança da minha família, era o que eu queria mudar aquilo, eu queria resolver aquilo, era tudo que eu queria, não queria mais nada. Só que aí um dia na reunião o pastor falou do Espírito Santo, e quando ele falou do Espírito Santo, eu falei, não, eu preciso disso, eu preciso do Espírito Santo, é o que falta para mim. Então, depois que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo, então a minha busca foi incessante só por ele. Ali eu orava mais, eu jejuava mais, eu acordava de madrugada, eu ficava a madrugada toda em claro, eu fazia uma vigília, eu mesmo em casa, porque eu queria o Espírito Santo. Eu estudava de manhã, então eu fazia da meia-noite até 6 horas da manhã, buscando, meditando, porque eu queria o Espírito Santo mais do que tudo. Foi no dia 31 de dezembro, numa vigília da virada. Eu preparei a minha roupa, eu deixei tudo preparado e eu falei, não quero saber de mais nada nessa reunião. Eu lembro que eu fiz um jejum de palavras que eu não falei com ninguém até chegar na igreja. Quando houve a virada do ano, era de 11h59 para meia-noite, ele veio sobre a minha vida. E ali, naquele momento, as dúvidas sumiram, o vazio que eu tentava preencher, às vezes eu queria na atenção da minha família, ou de alguma outra forma, com os amigos, na escola, com as meninas da escola, aquele vazio foi preenchido. Eu era completo. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti completo. Foi naquele momento ali eu encontrei o meu pai eterno. Eu encontrei um pai que cuida de mim, eu encontrei um pai que me ouve, eu encontrei um pai que me atende, eu encontrei um pai que zela por mim. Eu encontrei tudo. As minhas reações depois do recebimento do Espírito Santo foram diferentes. Então, quando ele chegava e a minha primeira reação era fugir dele, já não fugia mais dele. A gente já passei a ter um contato com ele, eu já passei a estar mais perto dele. Comecei a fazer as correntes da família, né, na concentração de fé e milagres. Levava a foto, levava a peça de roupa. A gente começou a usar a fé. Eles começaram a ir para a igreja, ele e a mãe dele. Só que eu percebi que eles estavam indo para a igreja. Inclusive eu não gostava da Igreja Universal. Falei, o que ela está fazendo nessa igreja? Aí eu pensei na minha cabeça, falei assim, ela está indo para a igreja porque com certeza ela está tendo um caos com o pastor. Porque não é possível uma mulher que não ia na igreja ir para essa igreja. Então na minha cabeça passou o que eu falei, eu vou seguir ela, que eu vou matar esse pastor. Fui para matar o pastor, falei, eu vou matar esse pastor,
porque ela tá tendo um caso com ele e eu vou matar ele. Aí eu peguei e fui para a igreja um dia com eles. Cheguei lá na igreja totalmente diferente, só que eu fui muito bêbado esse dia. Quando ele chegou daquele jeito, bêbado, tá bom, bêbado, gritando, fez um escândalo dentro da igreja, mas não tinha problema. Eu falei, não, vai começar a mudança dele, vai começar agora. E eu fui lá e manifestou uns demônios lá e eu vi o pastor entrevistando o demônio. E naquelas alturas o pastor falou pro demônio, falou, o que você faz na vida dessa pessoa? Eu vou matar, roubar e destruir ele e levar pro vício. Aí eu falei, vício, tá falando comigo esse bicho, porque eu sou viciado. Cheguei em casa, aí estava meu filho e minha esposa. Eu falei assim, da partir de hoje, eu vou ser um grande homem de Deus. Não vou beber mais, eu vou mudar, vou ser um grande homem de Deus. E realmente, daquele dia, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, nunca mais eu bebi nada. E foi a partir dali que ele começou a ir para a igreja com a gente. E a partir dali ele começou a mudar. Ali houve uma mudança. Ele se entregou de tal forma que não demorou muito para haver uma mudança. Ele também recebeu o Espírito Santo e conhecer o Deus que a gente tinha conhecido já. Aí mudou tudo. Aí cheguei em casa, uma alegria. Abracei minha esposa, abraçava meu filho, chorava. Foi uma felicidade muito maravilhosa. Desculpa, pastor. Esse dia para mim foi tudo na minha vida. Eu olho para ele e falo, não, eu quero ser um marido como meu pai, eu quero ser um pai como meu pai é, eu quero ser como ele. Hoje eu olho para ele, eu vejo um amigo, hoje eu olho para ele, eu vejo um conselheiro, hoje eu olho para ele, eu vejo um exemplo que eu posso seguir, uma referência para mim. Com meu filho, amor, carinho, paz, alegria, felicidade. Com meu filho, com a minha esposa, é pai e filho. O Espírito Santo. Se não houvesse o Espírito Santo, não ia adiantar nada. A gente poderia buscar em qualquer outro lugar. Uma clínica, psicólogo, podia passar em qualquer lugar. Não ia resolver. Toda a nossa mudança é devida ao Espírito Santo.